Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 8. Hoje lidaremos com versos 16 a 29. Então, a partir aí da metade, mais ou menos, do capítulo 8 até o seu final. Tá bom, criançada? Crianças, nós vamos falar de dois reinados hoje. Vocês estão aprendendo o nome desses reis, crianças? É meio difícil, né? Muitos são parecidos, todos terminam com ão ou com ias. E a gente fica assim... Hoje vocês vão ver como tem nomes parecidos. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versos 16 a 29. Atenção para a leitura da palavra do Deus vivo, assim diz a Escritura. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. E ao mesmo tempo se rebelou também Líbina. Quanto aos mais atos de Jeorão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por quanto estava doente. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, hoje ao considerarmos os caminhos dos reis maus e sua tolice, pedimos que o Senhor nos instrua, que entre tantos nomes parecidos e tantos eventos que parecem repetidos, o Senhor nos aponte para a novidade que há em Cristo, no nome de quem oramos. Amém. A nossa fascinação cultural com o mal, me parece, ao menos parece, guiada por um senso de que o mal é interessante e variado, enquanto o bem é meio que repetitivo, sonolento, modorrento. Explico. Nós somos, é claro, fascinados com o mal, com os vilões, com os bandidos. Basta você olhar para as histórias de ficção ou para as histórias de crime real. Basta você ver as crianças quando estão no self-service, né, ou estão em casa, e no DFTV começa a entrar uma notícia escabrosa, e você fala assim, crianças, parem de ouvir. Mas as crianças ouvem essa parte, e ficam querendo saber o que é que aconteceu. Porque o mal chama a atenção. Pense em quantas histórias de crime real se vendem os livros, um crime horrível, casos de serial killer, casos de bandido, disso ou daquilo. Essas coisas chamam a atenção, elas parecem diferentes, elas parecem inusitadas. Pense, por exemplo, nas obras de ficção. Quantos são os vilões memoráveis, não são? Pense, por exemplo, no famoso Sauron, de O Senhor dos Anéis, ou Hannibal, o canibal de Thomas Harris, Mr. Hyde, o médico e o monstro de Robert Louis Stevenson, Drácula, de Bram Stoker, Moriarty, do Sherlock Holmes, escrito por Conan Doyle, Lady Macbeth, de Shakespeare, Voldemort, da turma do Harry Potter, o Coringa, muito mais interessante do que o Batman, alguns diriam o Coringa. Mas tem outros menos conhecidos, por exemplo, o juiz Holden,
da obra sangrentíssima chamada Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy. Um dos poucos livros que até hoje me deu pesadelo, assim, real, de falar, gente, o que foi isso? Mas também nas crianças, quem não lembra de Scar, do Rei Leão e tantos outros vilões que aparecem por aí. Inclusive, estava vendo, e a gente vê essa questão de, puxa vida, mas o mal é tão interessante, tão diversificado. Mas se você for ver mesmo, é meio que repetitivo. Um autor, inclusive, chamado André Almeida, sugere que na Bíblia, por exemplo, nós temos basicamente 5 tipos de vilões, 5 arquétipos que englobam muitos tipos de vilões. Nós temos o vilão que é a malignidade em pessoa, o mal, o arquétipo do mal, representado, claro, por o próprio diabo, Satanás. Geralmente orgulhoso, e o orgulho acaba sendo a sua queda de alguma maneira. Pense em Thanos, pense no Coringa, pense na malignidade do juiz Holden e outros tantos assim. O segundo grupo costuma ser os vilões, os tiranos, como Herodes, o arquétipo da tirania, cruel, mas nunca tem uma noite de sono em paz. Sempre está com medo de ser traído como traiu e assim por diante. O terceiro grupo seria o arquétipo da hipocrisia, gente como Caifás, aquele que se considera o defensor do bem, não é verdade? Caifás e outros fariseus e sacerdotes da época de Jesus diriam o quê? Que eles estão protegendo a cidade, o país. Eles não se veem como vilões. Caifás, o hipócrita. Outro grupo seria os traidores, o mais famoso dele na Bíblia sendo, claro, Judas, o traidor. E pensa, é aquele que já foi um de nós, mas passou para o lado do mal. Muitos dos vilões são isso, não são? Ele já andou conosco, mas agora ele passou para o lado do mal. Pense em Darth Vader, pense em Saruman, pense em tantos outros. E por fim tem um outro grupo que são os vilões que se redimem, que passam para o lado do bem. O mais famoso deles na Bíblia seria Saulo, um vilão que foi convertido e transformado em herói. Pense, por exemplo, no Grinch, né? O Grinch ele queria roubar o Natal, o bicho era malvado, velho. Aquele coração mirrado dele, mas aí ele se torna bom. Pense no Gru, que queria roubar a lua. Acho que sempre tem a ver com querer roubar alguma coisa assim meio fora de... Roubar o Natal? Roubar a lua? Deixa a lua em paz, Gru. Seja como for, os vilões parecem isso, parecem tão fascinantes. Mas se você começa a olhar bem, você começa a ver que no final das contas são os mesmos velhos padrões que se repetem, com uma certa mesmice. A gente vai lendo as histórias dos reis e que sono que dá ler esse monte de rei. Eu sei que a sua leitura anual da Bíblia, se você é dos que fazem esse tipo de coisa, eu sei que a sua leitura começa a travar, se não antes, aqui em Reis, na verdade. Chega em Jorão, Gerorão, e você vai misturando esses nomes, você não lembra mais quem é norte, quem é sul, quem é Israel, quem é Acabe, quem é essa mulher, quem é esse homem, porque é um mal na sua mesmice. É o mal nos seus velhos padrões repetitivos. Eu imagino que na leitura, se você prestou atenção na leitura, você viu algumas cenas que você falou, mas espera, isso aqui já não aconteceu? Revolta de Edom, isso já aconteceu. Ser ferido em batalha, isso já aconteceu. Sim, isso já aconteceu. E vai acontecer de novo e continua acontecendo. Porque o homem multiplica o mal, mas o mal é limitado na sua criatividade. Nós seguimos achando que ele é especial, mas na verdade não. O mal, a tristeza, o pecado são sempre padrões repetitivos. A gente vê isso nas histórias das famílias, por exemplo. Um dos romances mais famosos de Tolstói se chama Ana Karenina, e ele começa com essa que é talvez das 3 aberturas mais famosas da literatura mundial. A frase é: todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. O que é uma baita de uma frase, não é verdade? Mas quando você vai ver na realidade, não parece ser tanto assim. A gente está vendo as famílias infelizes e malvadas de Israel e de Judá, e é sempre a mesma ladainha. Uma vilania triste, enfadonha e repetitiva. Algo feio que se espalha. A gente tem visto tanta feiura no norte, em Israel, e agora a gente vai ver que a mesma feiura se repete tristemente no sul, Judá. Os velhos padrões de família se alastrando e se repetindo, algo que todos nós já vimos. É terrível quando nós vemos os filhos repetindo os maus padrões dos pais, não é?
Quando pais então veem os filhos os imitando na maldade, dá uma dor no coração, porque a gente sabe de onde veio. A gente sabe como é fácil nossos filhos aprenderem nossos maus padrões e como é difícil eles aprenderem aquilo que é virtuoso e bom. E nossos filhos seguindo as mesmas tolices, as mesmas armadilhas, as mesmas quedas. É muito triste ver como o mal se alastra, quase que sem esforço. Enquanto que para o bem avançar, aí sim, queridos, precisa de energia, de criatividade, de inventividade, porque o bem parece que sempre está contra a corrente, morro acima, contrário ao vento. É exaustivo tentar ser bom, tantas vezes. O mal se alastra como fogo no mato. Veja na escola, quão facilmente as crianças aprendem as coisas erradas da escola, não é verdade? Quão dificilmente elas aprendem as coisas boas que são ensinadas lá. Veja na cultura, quão facilmente geração brasileira passa para geração brasileira os mesmos vícios, as mesmas coisas erradas, os mesmos maus padrões de comportamento. Quão difícil a gente ensinar coisas boas. Não é o mal que é impressionante. O mal é isso. O mal é morro abaixo. O mal é tirar o pé do freio e deixar a coisa seguir sua inércia. Ele é surpreendentemente repetitivo. E hoje nós vamos ver isso acontecendo de novo. Vamos ver o mal se alastrando pelo território todinho do povo do Senhor. E vamos esperar no Senhor. Quem sabe algo de bom surge nisso tudo. Hoje nós veremos, em resumo, que idolatria é contagiosa. E a única esperança que nós temos é a fidelidade do Senhor. Idolatria é contagiosa. Mas nós podemos esperar no Deus fiel. Vamos ver isso em duas partes. A primeira verdade a considerar é como idolatria se transmite facilmente. Olha o verso 16, começando o nosso texto. No ano 5º do reinado de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Estamos em 2 Reis. Israel está dividido em duas grandes partes. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado o quê, crianças? Judá. No norte nós temos passado mais tempo com seus reis, suas lutas, e em particular com a atuação do espetacular profeta Eliseu. No último sermão nós vimos, curiosamente, Eliseu indo à Síria com uma missão duríssima. O rei Ciro Ben-Hadad estava enfermo, mandou seu auxiliar Azael perguntar para o homem de Deus sobre sua enfermidade, e a resposta do homem de Deus foi enigmática, lembra? Ele não vai morrer, mas vai morrer. A gente ficou assim, quê? Claro, com o desenrolar da história ficou óbvio que não é que a enfermidade seria letal, mas que ele morreria mesmo assim. Morreria pelas mãos de Azael, que viu a oportunidade para se tornar rei. E vimos que Eliseu anunciou isso com lágrimas nos olhos, como cabe a um profeta que anuncia juízo, porque ele sabia que Azael levaria muita dor sobre Israel. Embora a dor fosse merecida, não havia regozijo em anunciá-la. E agora a história mudou para o Reino do Sul, tá? Saímos do Reino do Norte, vamos para o Reino do Sul. O Norte anda muito, muito, muito mal. Como andarão as coisas no Sul? Infelizmente, como bem compara Philip Ryken, há uma metástase acontecendo. O que estava só lá em cima, quando a gente abre para ver, se espalhou para o Sul também. O câncer da idolatria do Norte está espalhado no Sul. Josafá, o rei que a gente está deixando aqui, foi um bom rei dentro das possibilidades, não excelente, mas dos melhorzinhos. Mas o seu filho não anda bem. Começa a reinar Jeorão. A gente está agora com Jorão e Jeorão, tá? Tem uma letrinha diferente aí. Com 32 anos, ele começa a reinar e reina por 8 anos. E o texto já nos diz logo a realidade. Andou nos caminhos de Israel. Foi igualzinho a turma lá de cima. Não é impressionante que 8 anos de reinado se resumam nisso? Ah, mas ele deve ter feito um monte de coisas. Fez, mas o importante era isso. Andou nos caminhos maus. E como isso começou? É estranho, porque em geral, sempre que a gente compara, o norte está péssimo e o sul
meio vacilante, mas ok. Como que começou? Você viu o que o texto diz? Com um mau casamento. Acabe, na época, o rei do norte, lembra de Acabe? Acabe e Jezabel, lembra de Jezabel? A mestre das maldades, lembra dela? Tem tempo que a gente não fala deles, mas ela sempre está por lá. Jeorão de Judá se casou com a filha de Acabe. O filho do rei do sul se casou com a filha do rei do norte, uma mulher chamada Atalia, filha de Acabe e Jezabel. E foi uma péssima ideia. Nós não sabemos o que se pensava nisso, se era o sonho de uma aliança política começar a reunir a nação, se era uma proteção. Alguns estudiosos sugerem que nessa época estava aumentando a ameaça dos assírios, não da Síria, em cima da Assíria para lá. E às vezes aquela ideia, em tempos de guerra, a gente faz as nossas alianças aqui para a gente ver o que resolve, né? Mas às vezes coisas tremendamente tolas são feitas com boas intenções. Veja, Israel e Judá deveriam sim buscar uma nova união. Lembre-se que foi o pecado e a rebelião do coração de várias pessoas que levou a essa situação de separação dos reinos. Então, seria uma coisa boa se houvesse uma reunião? Seria. Nunca deveriam ter se dividido, o que aconteceu ali depois da morte de Salomão, por toda sorte de razão que já exploramos. Unidade seria importante, mas nunca uma unidade a custo da verdade e da santidade. Mas era o que estava se desenhando aqui. Unidade, queridos, não é a mais importante das coisas. Unidade sem uma verdade, sem vida real, não é unidade boa. Veja, um casamento, irmãos, a Bíblia testemunha sobre isso muitas vezes. Um mau casamento pode ser muito, muito destrutivo. Por quê? Porque o casamento é o próprio tornar-se uma só carne. É o relacionamento humano mais importante, mais precioso, mais profundo que existe. E fazê-lo por motivos ruins é péssimo e destrutivo. Casar-se com alguém indevido, biblicamente indevido, é algo muito perigoso. Muito. Nem sempre termina mal, verdade. Mas é tentar o Senhor nosso Deus. É dirigir sem cinto de segurança, alcoolizado e acima dos limites, e dizer, Deus me ama, Ele vai me proteger. É atirar-se do alto do templo, contando com que os anjos o apanhem antes que você se esborrache no chão. O que Jesus falou sobre isso? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não se coloque numa situação de alto risco que o Senhor fala para não fazer, contando que Deus vai fazer alguma coisa. Isso é tentar o Senhor teu Deus. Mas é o que eles estão fazendo. Muitos usam histórias em que o casamento em julgo desigual, por exemplo, não terminou em desastre. Isso só corrobora o fato de que Deus, às vezes, age na contramão da nossa tolice, mas às vezes Ele permite que andemos no caminho da nossa rebelião. E é o que aconteceu aqui. Do mesmo jeito que Jezabel, lá no norte, infectou o coração já torto e inclinado para o mal de Acabe, lá no norte, agora Atalia, a filha deles, infecta o coração de Jeorão, lá no sul. Queridos, isso é muito comum. São muitos os que, cheios de esperança de atrair o cônjuge descrente para Cristo, se viram na realidade eles atraídos para a idolatria. E é o que aconteceu aqui. Uma nação todinha foi levada para a idolatria e vai encontrar os tristes frutos disso. Queridos, cuidado com quem você se associa. O casamento, é claro, é a aplicação mais óbvia, vale para todos vocês, irmãos que não são casados e sonham se casar. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Talvez o seu coração seja levado para longe do Senhor, a depender de com quem você junta as escovas de dentes. Claro que podemos ter relacionamentos com descrentes de várias formas, mas sejamos cuidadosos, inclusive com amizades. Você precisa entender que nos relacionamentos com descrentes você deve ser sal e luz. A gente vai falar mais de luz já já. Se você está sendo tragado pela escuridão dessa amizade, cuidado. Se essa amizade faz com que o sal se torne insípido, com que a lâmpada seja escondida debaixo da mesa, cuidado. Há muitos que justificam amizades muito ruins para suas vidas com o discurso missionário evangelístico, mas na verdade são eles que estão sendo ganhos pelo mundo e para o mundo.
Apostasia e idolatria são altamente contagiosas. Você pode, por exemplo, ler autores heterodoxos por aí? Claro que pode, ninguém vai proibir vocês. Mas coloque suas luvas antes de manusear certos livros. Coloque o filtro da escritura sempre. Cuidado com o tipo de conteúdo que você consome, com o tipo de pensamento com o qual você se associa. Por exemplo, tem hoje um mundo disponível de material online, cursos, palestras, simpósios, pregações, caixinhas de perguntas. É um mundo gigantesco, dá para você passar o dia inteiro vendo essas coisas. E, obviamente, ninguém vai proibir vocês de assistir esse ou aquele, mas saiba que essa bênção, que essa imensidão de material vem com riscos. E talvez você esteja sendo contaminado por pensamentos apóstatas e nem sabe o que está acontecendo. Cuidado, idolatria é contagiosa. Georão foi atrás dos deuses cananeus. A esperança seria ao contrário, de que Atalia se tornasse uma serva do Senhor. Geralmente é o contrário que acontece. O que o homem de Deus, o profeta, achou disso? Em 2 Crônicas a gente vê o que Eliseu achou dessa situação toda. Eu vou ler para vocês, 2 Crônicas 21, 12 em diante, diz assim, 11 em diante. Ele fez altos nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Esse é o resumo da vida desse rei. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos do rei de Israel, induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também matastes a teus irmãos, a casa do teu pai. Este o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, teus filhos, mulheres e possessões, e tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que te saiam as entranhas. Pesado, né? Ok, há promessas de punição para o mal. Isso é alentador. Mas e para nós? E quando nós estivermos nos percebendo enquanto igreja, enquanto povo de Deus, indo por caminhos ruins? Será que há esperança para nós que não seja a completa apostasia e destruição? Com o que é que nós podemos contar? Aonde há esperança? E assim vamos para o nosso segundo ponto. Existe esperança na fidelidade de Deus, ainda que com dores. Vamos continuar a história. Verso 19. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada, e aos seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei, pelo que Jeorão passou a Zair. Vamos passar aqui, já a gente fala. Perceba, acima de tudo, que a razão pela qual Judá não foi destruído imediatamente depois desse mau caminho foi qual? Foi por causa do amor do Senhor para com Davi, que já tinha falecido há um bom tempo nessa época, porque Deus tinha prometido para Davi que lhe daria uma lâmpada, que a luz não se apagaria na sua casa. Muito antes, nas épocas de Davi, o mavioso poeta de Israel, o Senhor lhe prometeu algumas coisas especiais. Ah, como o Senhor amava Davi. E Davi o amava também, embora com um amor menos feroz, mais incerto e vacilante. O Senhor prometeu que a linhagem de Davi traria luz ao mundo. Que um dia um descendente de Davi se sentaria no trono para sempre. O Senhor prometeu. Ah, mas Israel bagunçou, os filhos de Davi não cumpriram, Judá saiu do caminho, sim. Sim, a nossa fidelidade não é confiável. O Senhor, porém, segue sendo fiel. O Senhor prometeu que a linhagem de Davi traria luz ao mundo. Israel se separou dessa promessa quando quebrou o reino. E a promessa segue com Judá. E agora, então, que o rei de Judá está aprontando as maiores, hein? Queridos, destruir Judá seria apagar a luz no planeta. Seria jogar o planeta em trevas. Porque lá estava a lâmpada que o Senhor deixou.
A lâmpada de Davi nunca seria extinta, porque Deus é o fiel ao que prometeu, mesmo quando nós somos infiéis. Um dia a luz do mundo brilharia ali para iluminar as nações. E se essa lâmpada fosse apagada nesse momento, seria o fim da humanidade. E assim sendo, na plenitude do tempo, a luz da linhagem de Davi brilhou, não? Um descendente dele veio e disse: eu sou a luz do mundo. E o impressionante é que ele falou para a gente: vós sois a luz do mundo. A gente fica até meio assustado com essas coisas, né? Como assim nós? Porque estamos unidos a ele, brilhamos a sua luz. Irmãos, essa é a esperança da igreja. Em nossa história, igreja cristã, nós temos muitos momentos de orão, temos sim. Vai olhar para a história do cristianismo e você vai ver alianças ímpias que fizemos, erros crassos, caminhos horrorosos pelos quais a igreja do Senhor andou, coisas que deveriam ter sido nosso fim. Mas o Senhor jurou, e Cristo e a sua luz não serão apagados, nem pelo nosso pecado. O que não quer dizer, é claro, que não venhamos a lidar com consequências de nossa rebelião. O Senhor disciplina os que amam. O perdão de Deus muitas vezes não nos isenta de lidar com males advindos dos nossos erros. Mesmo Davi experimentou isso, não? Davi, por causa dos seus pecados graves, experimentou muitas dores. Israel também, Judá também. E a gente pode ver isso começando a acontecer já na nossa história. Os reis perversos começam a sofrer alguns reveses. Olha o que acontece no verso 20. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, ele se levantou de noite, feriu os edomitas que o cercavam, os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. E ao mesmo tempo se rebelou também Líbna. Quanto aos mais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Veja, o texto já nos conta que o mal começa a rondar Judá. Eles enfrentam uma revolta em Edom, o que talvez você tenha se familiarizado e falado: peraí, eu já vi isso antes. Sim, nós lemos lá no capítulo 3 uma história parecida. O reino do norte enfrentou uma rebelião em Edom. Se viram cercados pelos edomitas, acabaram fugindo. Nós lidamos com isso alguns meses atrás. E olha que interessante. Tal no norte, tal no sul. A mesma rebelião que aconteceu contra o norte agora acontece contra o sul. Os mesmos caminhos maus levam aos mesmos finais perversos. E eles perdem Edom. O texto é super resumido no que aconteceu. Ao que parece, foi muito parecido com o que havia sido antes. Eles foram até Edom, começaram a lutar, mas se viram cercados e fugiram e foram embora e perderam. Terminou que perderam Edom. E ele também perde Líbna, que é território da terra prometida. O Senhor está tirando pedaços da terra prometida, bem como diminuindo seu poderio internacional. O rei que se afastou do Senhor acha que manda, mas seu reino está escorrendo entre seus dedos. Edom havia sido aliado numa batalha pouco tempo antes, ajudando contra Moabe. E agora Edom se foi. A rebelião foi completa. Foi assim com os reis perversos do norte. É assim com seus imitadores baratos do sul. E lá no Reino do Sul, Judá segue esse caminho. Luta campanhas similares, coopera com o norte assim como Josafá fez e perde. Até que morre o rei Jeorão e vem o seu filho dele com Atalia. Será que as coisas andarão melhores? O que vocês acham? Não, o mal vence por inércia. Se você não fizer algo para interromper o caminho do mal, ele vai se alastrando. E a coisa vai seguir. Como vai ser o reinado de Acasias, hein? Versos 25 a 29. No 12º ano de Jorão, rei de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia.
Ele andou no caminho da casa de Acabe, fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra, olha quem apareceu de novo aqui, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por quanto estava doente. Eu sei, muitos nomes, muito vai para lá, vai para cá, muitas coisas parecidas. Calma, vamos entender. Morre o rei do sul. Começa a reinar seu filho. Qual que é o nome do filho? Acasias, filho de Jeorão com Atalia. No norte era Jorão, no sul Jeorão. Só que agora Jeorão morreu, assumiu Acasias. E ele começa a reinar aos 22 anos de idade. Alguém aí de 22 anos? Imagina, você virar rei. Topava? Nem a tua vida você está governando direito, né? Quanto mais reinar sobre uma nação inteira. E o texto nos fala que Azael voltou à história. Olha só! Nós falamos sobre isso no sermão passado, que Deus havia o selecionado para uma obra temível. Será que começa aqui? Azael começa uma campanha militar contra o reino norte mais sul. Aqui mais um eco interessante de algo que ocorreu antes, sinalizando para a gente de novo que o mal, gente, o mal é mais do mesmo. O mal é repetitivo. Ele sempre cai nas mesmas ciladas. Veja Acasias, andando, como diz o texto, no mesmo caminho de Acabe, de Jezabel, de Atalia. Chega a dar sono essa turma, não? Essa turma é sempre as mesmas coisas. Se rebelaram, foram para Baal, foram para Astarote, fizeram o que era mal. Eita. Esse é o mal. Essa repetição é interessante porque parece que o mal continua caindo nos mesmos erros. A gente vê nas escrituras isso tantas vezes. Eu me lembrei eu gostava de assistir o desenho dos Super Amigos. Quem lembra desse desenho? Enquanto isso, na sala de justiça, não era esse? E vocês lembram de um inimigo do super-homem que se chamava Mitsuplik? O Mitsuplik, alguns de vocês lembram dele. Era um ser de outra dimensão que aparecia para azucrinar e fazer o mal e tal. E o bicho era poderoso, crianças. Não tinha como ganhar do Mitsuplik. Não tinha. Só tinha um jeito dele ser derrotado. Na verdade, não é que ele era derrotado, é que ele voltava para a dimensão dele. Sabe qual era, crianças? Você tinha que, de algum jeito, convencê-lo a falar o nome dele ao contrário. Difícil, né? Emílio, oi, Lime. E assim vai. Ana, não, esse não ficou tão legal. Esse ficou legal. Mitsuplik, Plixumit, alguma coisa assim. E o super-homem, ele precisava, toda vez, de algum jeito super criativo, enrolar o Mitsuplik para ele falar o nome dele ao contrário, e aí ele ia embora. E quando ele falava, ele... Não acredito que eu caí nisso de novo. E pum, desaparecia para a própria dimensão. Essa é uma figura melhor do bem e do mal. O vilão é repetitivo e cai sempre nas mesmas ciladas, muitas vezes na que ele coloca diante de si. Enquanto o bem, criativamente, acha soluções. O mal segue caindo nas mesmas ciladas. É o bem que tem criatividade para vencer. Até quando mataram o próprio Messias foi assim, não foi? E veja de novo o mal entrando pelo cano. De novo, cai na mesma história. Lá em 1 Reis 22, houve uma situação interessantíssima em que Acabe, do norte, e Josafá, do sul, se uniram para ir lutar contra os inimigos lá em Ramote Gileade. Essa região ela era muito importante, por isso que ela aparece tanto em batalhas. Era um desses centros geográficos importantes para caravanas que vinham do ocidente para o oriente, do norte para o sul. Era ali um entroncamento rodoviário importante, por assim dizer. Ou seja, controlar Ramote Gileade era controlar boa parte do comércio do mundo e, claro, os impostos que vêm com isso, né? As arrecadações com tudo isso. Ou seja, os antepassados desses dois reis se juntaram para lutar a mesma batalha que eles agora estão se juntando para lutar. Naquela época, eles foram lutar contra os sírios sem a ajuda do Senhor, ou pior, agindo de maneira que desagradava ao Senhor. Naquela época, na situação anterior, um profeta chamado Micaías alertou, falou assim: Acabe, você vai morrer em batalha.
Lembra dessa? E Acabe, o que Acabe acha que seria uma boa? Eu vou disfarçado. É tipo Mitsuplique indo enfrentar o super-homem com um chapéu diferente, alguma coisa assim. Eu vou disfarçado. Óbvio que não ia funcionar, né? Mas veja que interessante. De novo, lá se vão os 2 reis de Israel e Judá lutar batalhas inglórias. O rei de Israel é ferido e precisa se recolher. A gente não sabe os detalhes dessa ferida. Sei lá, alguma coisa aconteceu. Ele teve que se recolher a Jezreel. Jezreel era a segunda cidade em importância depois de Samaria, a capital. E aí Acasias, rei do sul, desce para visitá-lo. De novo, já expliquei isso para vocês. Como assim, desce do sul para o norte? Quando a gente pensa em termos de mapa, a gente sempre acha estranho, né? O do sul desceu para o norte? É, porque eles não usavam o mesmo mapa que vocês usam, tá? Pensando em norte, em cima, sul, embaixo. É que Jerusalém é mais elevada, é terreno montanhoso, e o norte é mais plano, então desceu do sul para o norte, tá bom? Note que interessante. Jezreel é um nome que já apareceu antes. Lembra onde? Lembra que região é essa? Lembra da história de Nabote? Aquele homem que tinha uma vinha e o rei Acabe queria a vinha dele para plantar legume e ele não quis vender porque era herança do Senhor. E a Jezabel, a mestre das maldades, deu um jeito de roubar a vinha dele, matar o cara e passou para o seu marido. Então, essa região, tá? Vocês lembram que a gente ficou indignado naquele dia? Eu fiquei chateado com aquela história. Aquela maldade que a gente estudou tanto tempo atrás. Naqueles dias, Elias, ainda na época de Elias, disse: mataste e ainda por cima tomaste a herança? Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo, Acabe. Acabe, a essa altura, já é morto. Mas tem alguém com sangue de Acabe ferido naquela mesma região. Os malfeitores estão todos reunidos num só lugar e feridos? Bem na região onde um grande mal foi feito e o Senhor prometeu que haveria vingança sobre o mal? Que sinal interessante. Peter Lighthart diz que isso aqui parece romance de Agatha Christie, romance de mistério. Quando você junta todo mundo na mesma sala, pode saber, tá para estourar uma bomba. Alguma grande revelação está para acontecer quando você junta todos os personagens. Algo vai acontecer. E se você olhar bem, a história, ela não vai se resolver hoje, ela começa a se resolver semana que vem. Você vai ter que vir semana que vem para saber o que acontece, sinto muito. Mas ela termina assim, nesse clímax, nessa tensão. Os 2 reis maus estão no mesmo lugar. Azael, que feriu o rei para que ele fosse lá, Deus disse que ele seria instrumento dele. Veja quantos sinais ominosos estão aqui. E como os comentaristas bem notam, olha outros sinais para quem lê com atenção. Versos 25 e 26 indicam que esse é o 12º ano de Jorão. E lá no capítulo 3 havia sido dito que ele reinaria por 12 anos. Eu sei que você já esqueceu disso, tem muitos capítulos atrás, né? Lá atrás disseram que ia ser 12 anos, e aqui o texto diz, estamos no 12º. Ele está ferido, bem onde o antepassado dele fez maldade. E o flagelo do Senhor está agindo. Tá, mas e Acasias? E Acasias? Opa, aqui disse no verso 26 que ele reinou quanto? Ele tinha 22 anos e reinou por quanto tempo? Opa, um reinado curtinho. E ele está junto com outro rei malvado, num lugar estratégico para o Senhor aprontar alguma. Será que essa dupla perversa está chegando ao fim? Será que o Senhor vai fazer algo especial? Queridos, a gente não vai resolver hoje essa história, mas eu quero resolvê-la de forma mais ampla. Entenda, o mal vai ser vencido. A apostasia sempre vai ser ferida. A longanimidade do Senhor para com sua igreja sempre está operando. Deus é super paciente conosco. Isso fica claro, por exemplo, quando a gente estuda as cartas do Novo Testamento, não? Nós estamos terminando de estudar 2 aos Coríntios, já tínhamos visto a 1 aos Coríntios, e você fala assim, eu não teria essa paciência com essa igreja que Deus tem. Nem que Paulo, mas principalmente que Deus tem. E a gente olha para as outras igrejas do Novo Testamento e a gente vê de novo como o Senhor é longânimo conosco. Eu tenho certeza que você pode olhar para a sua vida também e ver períodos em que você fala, Deus foi bem paciente comigo, viu? Eu não teria sido paciente com alguém que andasse dessa forma
por tanto tempo. Em geral, nós somos assim, não? Talvez consequências fiquem, com o melhor é andarmos bem no caminho do Senhor. A ilusão que o mundo oferece ainda hoje é de que é possível viver de forma ímpia e vai ficar tudo bem. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão simplesmente porque Deus é paciente. E Deus está deixando esses reis aqui aprontarem. Um já está há 8 anos aprontando, o outro há 12, o outro é isso, o outro aquilo, e é um atrás do outro. O Senhor vem. Será que vai haver mesmo uma lição divina? Será que os ímpios de Judá e Israel vão prevalecer? Como Dale Davis bem coloca, agora a infidelidade do norte reina também no sul. E a apostasia nunca morre de morte natural. Às vezes a gente vê o mal tão triunfante e alegrinho, né? Será que veremos já nesta vida sinais de juízo do Senhor? Ou só na próxima? Deus está agindo, irmãos. Quando os vilões parecem triunfar, lembre-se de quem escreve a história. Alguns de vocês não gostam muito de assistir filmes ou ler livros em que o mal parece ter o seu dia. Dá uma vontade de desligar a TV, não dá? Dá uma vontade de abandonar a leitura. E verdade, os autores humanos às vezes deixam o mal prevalecer, é uma loucura. Mas o autor da história do mundo, ele está contando uma grande história cheia de luz e cheia de trevas, sim. Mas você pode ter certeza sobre como termina. Quando parece que as feiticeiras brancas deste mundo estão dominando tudo, sempre podemos nos lembrar de que Aslan está a caminho para vencer o mal e para nos livrar de nós mesmos. Sim, parece que o povo vai mal, mas a garantia de que sobreviveremos sempre foi a fidelidade de Deus à casa de Davi. Como Dale Davis bem coloca, o plano davídico do Senhor segue em curso. E não vai ser a perversidade de um clonezinho de Acabe que vai impedi-lo. Não vai mesmo. Irmãos, o reino de Deus não será impedido. O reino de Deus não tem como perecer. Para de ficar preocupado com isso. Lamente o mal, lute contra o mal, mas essa preocupação você não precisa ter. Nós oramos, venha o teu reino, Senhor. Essa é a esperança dos santos do Senhor. A esperança de que, mesmo que alguns dentre nós se tornem perversos e traiam ao Senhor, que mesmo que os reinos se levantem contra a igreja, o Senhor é a própria garantia. Ao mal, lhe falta a criatividade do nosso Deus. Ele criou tudo. O mal é só um parasita. O mal acha que pode matar o Filho de Deus. Mas ao tentar fazê-lo, Jesus recebe as nações por herança que ele compra com o seu sangue derramado. O mal tenta perseguir a igreja e nos exterminar, mas nosso sangue faz com que a igreja se multiplique. O mal tenta nos corromper com falsa teologia e heresias, e Deus usa isso para reformar, renovar a sua igreja, para nos afiar e nos dar melhor entendimento. O mal tenta jogar em nosso caminho todo tipo de cilada, espinho na nossa carne. E sim, nós sofremos com os espinhos na nossa carne, mas isso acaba fazendo com que a gente dependa mais do Senhor. E a glória fica sendo dele na nossa fraqueza. O mal tenta zombar da fé cristã desde o início, vestindo nosso Senhor de palhaço, dando-lhe tapas na cabeça e humilhando, e a nossa vergonha se torna para a nossa glória. O mal tenta nos vencer pela força, mas qual braço você acha que vencerá essa queda de braço? Os eternos braços do Todo-Poderoso ou os fraquinhos braços do mal? Ao Senhor não faltam ideias, recursos e poder. É verdade que o mal anda agindo e aprontando em nosso mundo, é verdade. Mas é só por um tempo. É só porque o Senhor está permitindo tempo para se arrependerem. Mas aqui e acolá, ele já vai dando sinais impressionantes do juízo. E para isso, irmãos, ele pode até mesmo se valer de gente perversa, como Azael da Síria, que sendo maligno, botou o rei mau de Israel e o rei mau de Judá bem no lugar onde os seus antepassados fizeram muito, muito mal. Que será que vai sair disso? Será que há esperança para um povo que andava em trevas e que anseia por ver grande luz?
A luz vence, irmãos. Essa é a grande mensagem da Escritura. A luz do mundo sempre iluminará tudo em seu tempo. O Senhor sabe o que está fazendo. Aquieta o teu coração. O Deus fiel é quem vence, por amor ao Filho de Davi. Oremos. Senhor, nós te louvamos por essas promessas pactuais que não falharão. Reconhecemos, Senhor, que às vezes o mal nos assusta. Às vezes olhamos as coisas perversas desse mundo e achamos que talvez tudo se perca. Dá-nos, Senhor, lembretes desses, de que o Senhor prometeu a Davi que sempre haveria uma lâmpada. E nós sabemos que aquele que é a luz do mundo já andou entre nós. Faz-nos, Senhor, luz também. Faz de cada um de nós, Senhor, luzeiros que apontam para Ele a luz do mundo. Em nome dele oramos. Amém.